Sejam todos muito bem-vindos, meus maravilhosos e maravilhosas que tenham Leão, signo do elemento fogo no mapa astral. Vamos conversar a respeito de 4 revelações que se darão nos próximos dias, não ultrapassando 15 dias. Então, a partir do momento que esse vídeo chegar até vocês, tem a próxima quinzena, os próximos 15 dias para trazerem os acontecimentos. Não importa quando este vídeo vai chegar, porque as minhas leituras são atemporais, elas não têm data de validade. O que vocês precisam observar é o período de concretização. Tem leitura que acontece na semana, de repente na quinzena, às vezes nos próximos 3 ou 5 dias, e essas aqui tem até 15 dias para se darem. Guardem nos corações maravilhosos de vocês tudo que a espiritualidade vai pontuar, os alertas e as benesses, porque com certeza este vídeo não está chegando até vocês por acaso. A espiritualidade tem algum desígnio muito importante para trazer e quer que vocês saibam com antecedência. Agora vamos lá, vamos ao que importa, que são as revelações. Número 1 está trazendo um alerta. Aqui vem dizendo que vocês querem algo, que vocês estão disputando algo. Pode ser que vocês estejam disputando uma vaga de emprego, uma posição, de repente, em uma instituição de ensino, uma vaga, uma cadeira. Talvez vocês estejam pleiteando algo através da justiça. Quando eu me referi a uma cadeira, me veio muito à mente estudantes de medicina que querem fazer residência, por exemplo. Só que o que acontece aqui? Eu vejo que vocês vão ter um resultado daquilo que se busca diferente do que vocês desejam. Eu não sei dizer se vocês terão uma vitória parcial ou se de repente vocês vão ter uma derrota. Sinceramente, eu não acho que vocês vão ter uma derrota, não. Tá mais para uma vitória parcial ou uma vitória diferente daquela que vocês esperam. Então, por exemplo, imagina que uma pessoa se inscreveu para residência em cardiologia e cirurgia geral. Só que ela quer muito a cardiologia, não consegue. Consegue a cirurgia geral. Poxa, conseguiu uma residência, mas não é naquilo que eu queria, tá? Aqui pode falar a respeito de pessoas que têm uma vitória judicial, têm um deferimento, mas não exatamente como elas gostariam. De repente pediram 3 coisas, só ganharam uma, ou de repente pediram 200 mil, só ganharam 50. Então eu tô vendo que alguns de vocês vão ter a tendência de apelar aquilo que foi concedido, aquela decisão. Vocês vão se revoltar com relação ao que se conseguiu, tentando fazer com que a vontade de vocês seja respeitada, vamos se dizer assim. Só que a espiritualidade vem dizendo que agir dessa maneira é uma bobagem, porque simplesmente não vão conceder aquilo que vocês querem, ou neste momento vocês não têm bases sólidas para conseguirem aquilo que vocês querem. Ah, mas eu acho que eu tenho direito a 200 mil de indenização contra o Banco XPTO, onde eu trabalhei por 15 anos. Só que eu não tenho provas que corroboram com o meu direito aquele 200 mil. As provas que eu tenho me dão direito a 20, 30, 40 mil. E aí vocês vão perder tempo numa disputa, numa batalha que vai culminar em nada. Às vezes a gente quer algo que não nos pertence. Às vezes aquilo até nos pertence, mas a gente não tem como provar, tá? Então cuidado com desgaste desnecessário, brigas desnecessárias, questões que podem levantar discussões que findam em nada, principalmente fora do âmbito judicial. Se vocês não conseguiram, vamos dizer assim, a cadeira na cardiologia, será que não é melhor tentar mais adiante, daqui 6 meses? 1 ano, 1 ano e meio, de repente vocês estudam uma área, se aprimoram, depois estudam outra, de repente vocês não conseguiram uma vaga no concurso público para o cargo que vocês queriam, mas conseguem uma vaga em um cargo inferior. Pensem se de repente aquilo que foi concedido não merece ser aceito e transmutado adiante. Eu tô sentindo que vocês podem se envolver em algum tipo de briga, de discussão, de disputa que não vai levar vocês a lugar nenhum e que ainda vai trazer um monte de frustrações.
E assim, pelo amor de Deus, jamais desmerecendo advogados, que é uma classe que eu gosto muito. Mas gente pilantra tem em toda a profissão. Daí o advogado chega, vamos apelar, vamos levar para o Superior Tribunal Federal lá em Brasília. Vocês ficam 300 anos esperando por uma resposta que vocês não vão ter. Vocês gastam com custas advocatícias que no final das contas vão se converter em prejuízos. Tomem um pouquinho de cuidado, às vezes a gente quer ir por um caminho que só vai nos trazer dores de cabeça. Às vezes aceitar o que se tem temporariamente é o melhor, tá bom? E a espiritualidade bate muito forte nessa questão. Olha, na revelação de número 2, eu vejo pessoas que vivem um conflito muito grande, mental ou emocional. Então vamos lá. Aqui pode falar com pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, pessoas que são esquizofrênicas. Pode falar também com pessoas que tenham transtornos neurológicos graves, mas também pode falar com pessoas que estejam vivendo algum tipo de transtorno comportamental, onde é necessário fazer um tratamento severo com psicólogos, talvez envolvendo uma clínica de reabilitação. De repente aqui eu tenho usuários em álcool que já perderam o controle, tem pessoas que podem estar fazendo uso de narcóticos e também muito descontrolados ou descontroladas. Então eu tenho essas 3 questões. Alguém está muito mal, são leoninos ou leoninas, em função de um problema que pode ser psiquiátrico, pode ser neurológico, ou pode ter um cunho comportamental. De repente a pessoa teve um trauma de infância que levou a fazer más escolhas, algo nesse sentido, tá? A pessoa sofre demais por conta deste problema, desta questão não resolvida. Essa pessoa vem tentando buscar ajuda, mas ainda não conseguiu a ajuda certa. Talvez a pessoa ainda não se adaptou a uma clínica de reabilitação, não conseguiu uma conexão bacana com um terapeuta, com um psicólogo ou psicóloga. Enfim, pode ser que seja algo neste sentido. A pessoa não se sentiu acolhida naquele local, naquele estabelecimento onde se buscou ajuda. E eu tô vendo que agora nos próximos dias vai acontecer uma novidade, fazendo com que essa pessoa se equilibre de alguma maneira. Pode ser através de uma medicação, se for um caso medicamentoso, pode ser através de um tratamento psicológico ou até espiritual. Então vamos lá. Se de repente a pessoa aqui vem tendo muitas convulsões, um problema neurológico, um novo medicamento pode evitar que essas convulsões aconteçam, vamos se dizer assim. De repente a pessoa já é idosa, está começando com um quadro de Alzheimer, mas tem uma medicação que melhora os sintomas, que faz a pessoa se manter mais ativa, algo nesse sentido. Ou de repente envolve alguém que vai buscar ajuda e que vai se sentir acolhida em uma instituição. Pode até ser alguma coisa envolvendo religiosidade, uma igreja, um centro de umbanda, de candomblé, de quaisquer religiões que seja, budismo, enfim. Então eu tô vendo firmamento emocional, firmamento psiquiátrico, melhora de sintomas talvez neurológicos, envolvendo alguma novidade. Essa previsão está falando obrigatoriamente com essas pessoas, não tem a ver com quem sofre de problemas cardíacos, intestinais, doenças autoimunes, ou são problemas comportamentais ou psiquiátricos ou neurológicos, tá bom, meus amores? Eu só vejo essas 3 condições aqui sendo equilibradas através de uma novidade, de uma droga nova, droga lícita, uma medicação, não vamos confundir, ou de algum tipo de auxílio que a pessoa busca e que traz acolhimento, tá? Vamos lá, que a revelação de número 3 está trazendo um alerta. Eu vejo pessoas que estão vivendo uma relação ruim, pode ser uma relação afetiva, uma relação familiar ou uma relação de trabalho. Obrigatoriamente envolvem um homem e uma mulher. Pode ser um casal hétero, pode ser o pai e a filha, a mãe e o filho, os irmãos, o cunhado e a cunhada, de repente o genro e a sogra, né? O patrão e a funcionária, a chefe e um funcionário. Eu não sei qual a ordem do casal e qual a relação que eles têm, tá?
Só que eu tô vendo assim que a situação está se tornando insustentável. Olha a cartinha do diabo aqui, fazendo até mesmo com que esse casal perca o foco, se confunda. Pode ser um relacionamento afetivo bem tóxico entre marido e esposa, noivo, noiva, namorado, namorada também, tá? Mas aí obrigatoriamente vai envolver um casal hétero. E eu tô vendo que um dos dois vai buscar uma orientação para resolver essa demanda definitivamente. Pode ser que seja uma orientação jurídica. Olha, eu preciso me livrar desta sociedade, descobri que o meu sócio é um pilantra, como que eu faço? Olha, eu sou uma atriz que tem um empresário, mas que não presta, eu preciso me livrar dele a qualquer custo. Pode ser alguma coisa nesse sentido, um inquilino, de repente alguém está sendo assediada pela chefia, moralmente, sexualmente. A pessoa vai buscar uma orientação. E essa orientação vai trazer alguns comportamentos que no fundo vocês não querem ter, talvez por medo. Gente, é assim. Orientação, quando não seguida, não serve para nada. A depender do problema que existe aqui, só mesmo um processo jurídico, uma denúncia na polícia, no Ministério Público do Trabalho, abertura de uma sindicância para resolver o problema. Principalmente se envolver situações de abuso, de assédio moral, sexual, não tem o que fazer. Ou vocês tomam uma providência contundente, ou vocês vão viver ruminando o problema e a casa da pessoa nunca vai cair. Obviamente, se este homem ou esta mulher são criminosos de grande periculosidade, vocês precisam se acautelar, porque a gente sabe que infelizmente no Brasil a justiça é mais falha do que precisa. Ela tenta ser precisa, mas não é. Diferente de países como os Estados Unidos, onde você tem programa de proteção a testemunhas. Aqui a gente não tem nada, né? Então, a depender de quem vocês vão denunciar, é necessário algumas cautelas. Mas se envolver um colega de trabalho, um chefe, um patrão, um parente, alguém que está abusando de vocês ou de quem quer que seja, é necessário tomar uma atitude drástica, que muitas vezes pode envolver um boletim de ocorrência, acionamento de um promotor ou promotora no Ministério Público, né? Denúncia em uma repartição pública, por exemplo, que abra um processo administrativo. Às vezes tem um comitê de ética em algumas empresas onde vocês podem denunciar. Então eu vejo que vocês vão receber um aconselhamento, vocês vão ficar tipo, putz, eu vou ter que fazer isso. Gente, não tem como. Uma pessoa só é punida quando a gente denuncia, quando a gente processa. Ah, meu genro roubou 20 mil reais da minha conta. Ué, não tem jeito. Tem que entrar com um boletim de ocorrência de estelionato, tá? Então não tem muito como resolver esse problema se vocês não seguirem os conselhos desta pessoa, que pode inclusive ser um advogado, um defensor público, às vezes um chefe orientando vocês a tomarem uma postura mais administrativa. Enfim, não tem muito como escapar dessa situação, tá? Olha, é assim, a revelação de número 4, para mim, tem um cunho mais afetivo do que profissional, financeiro. Fala sobre pessoas que estão sozinhas há muito tempo, talvez em função de uma viuvez, de um divórcio. Talvez vocês já tenham namorado, o namoro terminou e depois não deu mais certo com outras pessoas. Ou vocês optaram pela solitude porque estão muito de buenas, solteiros e solteiras. E eu tô vendo que agora vocês vão começar um novo relacionamento. E aqui me parece que vocês têm alguns traumas assim passados, aconteceram algumas coisas que deixaram vocês meio que com a pulga atrás da orelha. E aí, no começo desse relacionamento, vocês podem ficar meio com o pé atrás. Ai, será que vai acontecer de novo? Será que agora eu vou me dar bem? Porque meu marido era péssimo, porque minha esposa me traía. Olha, um raio não cai duas vezes na mesma casa, né? Então vocês precisam pensar nessa vibe.
Por mais que vocês tenham tido relacionamentos ruins, assim, até traumáticos, e por conta disso tenham ficado solteiros e solteiras por muito tempo, também não dá para vocês se blindarem. Eu não vou ter uma experiência porque eu vou sofrer. A vida é feita de vivência. E as vivências trazem situações boas e ruins. É óbvio que eu não tô falando para ninguém ficar dando espaço para chave de cadeia. Não é isso. Aceitando qualquer tranqueira, porque, pelo amor de Deus, eu tenho que ter um relacionamento. Mas é importante que vocês também não fiquem assim tão inseguros e inseguras. Precisam dar chance, desenvolver o discernimento. Se mais adiante vocês perceberem que a relação não tem fluidez, aí vocês rompem. O que não é legal é vocês ficarem com tanto medo por conta de coisas que aconteceram lá atrás e se pouparem de terem experiências. Então, em resumo, meus amores, esse novo relacionamento que vai começar precisa ser experienciado, obviamente com discernimento, com bom senso, principalmente por pessoas que enviuvaram, talvez há muitos anos, inclusive. De repente rola aquela coisa do preconceito, de como a família vai encarar, o que os meus amigos, os meus netos e sobrinhos vão dizer, mas ainda assim é importante que vocês se deem esta chance, tá? Deixem certas questões de lado e experienciem com bom senso, discernimento, porque isso é importante para a maturidade de vocês, independente da idade. Não é porque alguém tem 95 anos que obrigatoriamente essa pessoa tem 100% de maturidade. A gente amadurece um pouquinho todos os dias com base nas experiências, tá bom, meus amores?